Em que momento foi que você encontrou o Evangelho, né? Que você encontrou o Evangelho numa situação de presidiário e naquele momento, isso foi em que ano? Quando você teve a tua sentença do juiz, o juiz bateu lá o martelo e disse que você estava sentenciado. Aí, como é que foi isso? 1984. 84? Foi, eu achei que você mais jovem, mais pra cá. Eu fui preso em maio de 84. Foi dia 5 de maio. Eu tinha uma consulta aqui no Fundão, porque eu estava acontecendo que eu estava... Você estava... Vamos lá. Eu estava com a doença, estava acontecendo comigo, que eu tinha uma doença que ninguém diagnosticava. Eu fui a vários lugares, fui isso, aí os amigos me levavam, não podiam nem dirigir, entendeu? Eu estava vivendo uma vida já no crime, no tráfico, né? E eu não sabia naquela época, mas depois eu vim saber o que era, qual era a razão daquilo. Eu sempre falo até na igreja que às vezes as pessoas querem ser curadas, mas elas não entendem que muitas das vezes é a própria vida que ela leva que faz com que elas se encontrem naquela situação, entendeu? Sim, a doença nasce na cabeça. É, isso aí. A vida que você leva, a correria, entendeu? O desassossego, entendeu? O estresse, essas coisas todas vêm e mexem contigo de uma maneira que você nem não pode imaginar o que isso faz. Então o que acontecia é o seguinte: nessa época eu estava vivendo no crime. E assustado, preocupado. Mas você estava trabalhando também ou você vivia só? Não, eu tinha largado o emprego, eu já trabalhei em grandes empresas, Bastel, Odebrecht, né? Mas aí eu cismei e larguei tudo, porque eu queria falar também a respeito. Isso aí tu pode cortar, mas o que eu quero te dizer é que eu, apesar de tudo a facilidade que eu tive, mas quando você chega até no trabalho, as coisas que você encontra, eu era um cara muito que pensava muito, que raciocinava muito, e o próprio convívio para mim mesmo. E o próprio convívio, quer dizer, a administração é uma coisa que eu gosto, mas o relacionamento interpessoal, sabe, dessa disputa, desse chaçaquismo que existia, isso me aborreceu um pouco. E eu decidi não largar o emprego, entendeu? E eu tinha amizade, eu fui criado no morro, né? Eu fui criado na comunidade, então eu tinha amigos, eu via aquilo acontecer, e chegou uma hora que eu quis participar daquilo. Aí comecei a participar. E nessa participação ocorreu essa doença, que ninguém diagnosticava. Passei 2 anos indo tudo que é médico pagando. Aí fui internado no Souza Aguiar, com suspeita de tumor na medula óssea. Então eu já tinha andado tudo que é médico, já tinha ido a macumba, já tinha feito despacho, que os caras falavam, faz isso, faz aquilo, e ele fazia. Esse amigo teu falava para fazer isso. Aí eu fui. Porque eu não tinha religião, eu não tinha conhecimento de Deus, eu não sabia nada do divino. Eu só acreditava que existia um Deus porque a gente via na Páscoa, né, os filmes de Jesus e tal, mas eu não tinha compenetrado, não tinha entendido aquilo ainda. Andando de médico em médico, gastando dinheiro durante anos. Aí um dia eu fui para o Souza Aguiar. Chegou no Souza Aguiar, o médico me examinou e disse que ia me internar, porque eu falei, mas o que é, doutor? Até hoje eu não tive um diagnóstico. Ele falou, eu estou achando que você tem suspeita de ter um tumor na medula óssea. Aí eu falei, que isso, é câncer? Ele falou, não é câncer não, você vem aqui no sábado que eu vou te examinar, e aí se você tiver assim, eu vou ter que te internar. Eu falei, tá legal. No sábado eu fui, ele foi me examinar e falou, vou te internar. Me internou, ele falou, aí foi quando ele falou isso, ele falou, aí eu perguntei, o que é, o que tá acontecendo? Ele falou, tô achando que você tá uma suspeita de tumor na medula óssea, eu vou te internar, vou fazer os exames, aí a gente opera. Eu falei, é câncer? Ele falou, não, rapaz. Mas você sentiu o quê? Quais eram os sintomas que você sentiu? Era um comichão aqui na região pubiana, comichava, fazia aquele negócio, não era dor, era um desconforto aqui, aquela coisa assim. Aí o meu corpo ficava todo, a boca enchia d'água, aí eu ficava tremendo e parecia que eu ia desmaiar e tinha que parar. Coisa horrível, meu irmão. Eu senti o corpo todo tremendo, uma sensação que eu não queria pro meu pior inimigo. Então você tinha sintomas físicos, né? Tinha. E aí, escuta bem, aí o médico me internou. Aí passei um mês lá no Souza Aguiar, ajudando até porque eu podia andar, só de vez em quando que acontecia isso. Aí, passado um mês, eles iam tirar o líquido da minha espinha, né?
naquele tempo aquela função ainda era daquele jeito. Estava estragado o aparelho e não tiraram. Aí no dia seguinte houve uma junta médica. A junta médica veio, me examinaram, aí me chamaram no ambulatório. Aí eu fui no ambulatório, chegou no ambulatório, esse doutor, o meu cirurgião, ele chegou e falou: Edivaldo, acontece o seguinte, a tua doença foge de todo o nosso quadro clínico. Eu vou te mandar para o fundão. Eles me chamaram e disseram que ia me mandar para o fundão para poder estudar a minha doença. Eu falei: se vai estudar a minha doença, eu vou morrer, porque do jeito que tá, se piorar, tem que... Ele disse que tinha que... Até descobrir o morro, né? Até descobrir o morro. Aí marcou para dia 5. Mas eu já saí lá com essa tendência que eu estou falando para você, que é no começo, de que quando você perde o respeito pela vida, entendeu? Você está propenso a... Se banaliza a vida, entendeu? Para mim, eu já tinha banalizado por uma série de fatores. Desse meio, dessa ganância, dessas coisas que não correspondiam com aquela essência que eu recebi, né? Quando nasci e quando fui criado, na educação que você fala. E o meio veio, distorcendo tudo isso. Me fez, banalizar. Você trocou de valores, na verdade. Isso aí. Você trocou de valores. Eu me perdi, na verdade. Me perdi de mim mesmo. Né? Mas aí, quando eu saí de lá, eu falei: poxa, agora a minha vida, estou perdido mesmo, então qualquer coisa que eu faça, tá bem feito. Aí foi quando eu decidi, pelo fato também, um dos fatores é que quando você está envolvido nesse meio, você quer fazer o que as pessoas fazem. Se eles assaltam, você também vai querer assaltar. Se eles matam, você vai querer matar. Entendeu? Para poder estar no meio, porque senão você não faz parte daquele meio. Senão você é excluído do grupo. Também. Do meio, né? Então aí eu decidi, eu estava precisando, eu tinha uma condição, eu tinha uma casa grande que meu pai tinha deixado para mim, e eu estava querendo abrir, eu era formado em administração de empresa. Aí eu estava pensando em abrir uma empresa de regularização de firma. Né? Você cuidar de condomínio, essas coisas e tal. Mas na verdade era só fachada. Né? Era só fachada. Aí dentro daquilo ali eu estava precisando de um telefone. Na época o telefone era muito caro. Aí esses caras chegaram para mim, esses rapazes que trabalhavam comigo no crime, e disseram que tinha um assalto para fazer. Aí eu falei: então tá. As armas eram minhas e tal, aí pegamos as armas e fomos para o assalto. Porque para mim tanto fazia. E eu achava que não ia acontecer nada. Se eu morrer, tanto faz. Se eu viver, se eu ficar vivo, não me importa, porque a vida não tem tanta importância assim, entendeu? Aí fomos, chegou lá, eu fui preso. No assalto mesmo? No assalto. Fui preso. E aí na prisão continuei da mesma forma, porque ainda não tinha caído em mim mesmo, né? Tá, mas deixa eu só voltar aqui. Isso foi depois do cara ter dito que você ia pro fundão, o médico. No dia do... Então, isso aí foi um mês, quando ele disse que eu ia pro fundão, ele marcou uma consulta. Ele te mandou pra casa. Mandou pra casa e marcou marcou a consulta. Um mês depois, eu me organizei para fazer esse assalto. Né? Aí no dia da consulta, foi o dia que eu saí pro assalto. Em vez de vir me preocupar em fazer a consulta para ver o que era, eu já tinha largado tudo para lá e marcamos para esse dia. Aí nesse dia fui e fomos embora. Foi uma burrice terrível. Se você se der conta do que aconteceu, eu estava cego, porque eu não precisava daquilo. Né? O dono do morro... Você tinha quantos anos? Eu tinha 23. Muito jovem. 23 anos. O dono do morro era meu amigo e ele dizia: o que você precisa. Ele me chamou, o dono do morro me chamou. Era meu amigo desde de infância. Ele falou: Edivaldo, você não precisa, eu estou sabendo que os caras são um vacilão, você está dando cobertura para esses caras só estão aqui no morro por causa de você. E eu estou sabendo que você está querendo sair para assaltar com esses caras. Você não precisa disso, o que você precisa? O que você quiser. Eu te dou, rapaz. Você quer abrir a firma lá, eu te dou o dinheiro. Eu falei: não, porque eu não queria. Eu não gostava de dever a ninguém. Eu não gostava de favor. Sim, na verdade você não ia dever dinheiro, você ia dever favor a ele. Mas para ele não tinha problema. Porque a gente tinha uma amizade muito grande. Uma amizade antiga. Era uma amizade que a gente podia acontecer o que fosse, que eu jamais ia meter a mão em arma para poder fazer mal para ele. Eu também tinha certeza que ele também não ia fazer isso. Antigamente tinha
tinha consideração. Tinha essa honra. Não tem não. Eu fui considerado como o mentor do crime, porque eu tinha nível superior. Mas na verdade eu fui mais idiota de todos, porque eu peguei gasolina com o Milton, com o dono do morro, peguei a gasolina no carro dele, botei gasolina só o suficiente para a gente chegar lá, porque o cara disse para mim que estava tudo certo, eu ainda falei para ele, olha, eu não vou entrar na casa, porque eu jamais vou me perdoar se eu entrar na casa e alguém reagir ou matar alguém por causa de dinheiro. Eu falei isso. Não, pode deixar que a gente entra na casa, porque tá legal. Só vai apanhar o dinheiro e a gente vai embora, a gente divide e vamos embora, não tá legal. Aí fomos, chegou lá, fiquei no mato, no carro. Eu comprei eu tinha um PIS, meu PIS era alto. E aí com esse negócio de... Por conta da empresa que você tinha trabalhado. A empresa que eu tinha trabalhado, mas aí tinha essa questão de se você casasse, você podia pagar o dinheiro do PIS. E fui lá e consegui pagar o PIS. Aí com o dinheiro do PIS eu comprei um barraco lá no Barbante, que era para fazer endolamento de tóxico. Comprei uma canoa e comprei esse Alfa Romeo. Aí com esse Alfa Romeo nós fomos pro crime. E os caras já tinham mostrado que, para mim mesmo, que não eram confiáveis. E mesmo assim, o cego, eles já assaltaram um bicheiro que era amigo nosso no morro. Aí os caras vieram para pegar eles e eu não deixei matar eles. Paguei uma dívida na arma de um deles, e deu uma bronca neles. Eu falei, agora eu não vou mais e tal. Mas depois, de uma semana depois, eu estava concordando em ir. E fui nessa cegueira, uma cegueira. Depois que tu vai ver o desenrolar da coisa, fui cego. Não conseguia enxergar nada. Aí quando chegou lá, eles fizeram uma bagunça danada na casa, e quando saíram, a gente foi fugir, o pneu do carro estourou, meu pneu estourou, e ele conseguiu fugir. Ele roubou coisa da casa, fez uma desgraça, né? Bateu no velho e conseguiu fugir. Eu fiquei para trás por causa do pneu, chegou no posto de gasolina, eu fui preso. No mesmo dia, então? No mesmo dia, na hora do assalto. Na hora do assalto. Porque ele saiu de máscara na cara, e era uma cidade pequena. Depois eu vim descobrir que ele foi se vingar. Que ele tinha trabalhado na casa e ele foi se vingar. Ah, tá. E aí a gente não sabia, eu fui de otário no bonde, né? Aí no posto eu tô botando gasolina para ir embora, aí o camburão chegou, me rendeu, ainda cheio de marra. Eu falei, que nada, que isso? Que tá me prendendo? Bota a mão na cabeça, mano. Eu falei, que bota a mão na cabeça nada? Aí resistir. Depois o cara, o cartão chegou, bota a mão na cabeça, toma na delegacia, tu vai falar. Aí eu botei a mão na cabeça, depois eu botei a mão para trás, me chamaram, aí eu fiquei dizendo que eu tinha dado uma carona pro cara, o cara que tava comigo, porque eles não me viram na casa. Mas aí no julgamento, apanhei, né, quase me deixaram. Desse dia pra frente você ficou preso? Desse dia pra frente fiquei preso. Aí uns 2 dias depois eles descobriram que realmente eu tava no assalto, tiveram certeza que eu tava fazendo parte do assalto, que eu não entrei na casa, mas depois eles foram ligando uma coisa, o meu advogado veio da ilha e tal, e falou pra eles, e aí eles me chamaram. Eu falei, que isso? Aí neguei até o fim, mas aí já estavam sabendo que eu tinha. Aí chamaram a família, me levaram até a delegacia, porque a carceragem ficava aqui, a delegacia ficava do outro lado. Quando eu saí da carceragem, eu vi aquele montão de gente, eu não conhecia ninguém, mas daqui a pouco eu vi. Aí veio aquele pessoal com paralelepípedo na mão, daqui a pouco quando eu olhei, eu tava com essa mão gemada, isso não era com essa daqui. Aí aquela força atrás, me agredindo, eu caí. Aí eu bati com a cara, não foi um soco, acho que eu tomei alguma pedrada. Aí abri meu supercílio. E quem era essa gente? Era da família, de alguns da família, que era uma fazenda grande. Aí eu passava a mão na cara e dizia assim, eu sou inocente, você vai matar um inocente. Não tinha consciência do que eu tinha feito, entendeu? Na verdade, você não viu o que aconteceu. Eu não vi o que aconteceu, mas eu... literalmente buchando a história, mas você ficou do lado de fora. Mas eu fui não deixou de participar do crime, mas você não viu o que aconteceu. Não vi. Aí... Você não tinha nem noção por quê, quer dizer, você sabia por que eles estavam ali, mas não tinha noção de qual era o tamanho da vingança que eles estavam tentando fazer. Isso aí. Aí caí uma vez, aí consegui levantar, aí na segunda caí, perdi a força, mas passava a mão assim, vocês vão matar o inocente, não, eu sou inocente, rapaz. Cheio de marra, né, ainda daquela coisa, pensando que não tinha consciência ainda da coisa que estava acontecendo, estava cego. Aí fomos para o julgamento, meu pai gastou um dinheiro, ainda tinha um dinheiro ainda, né? Vendeu uma casa nossa lá, gastou um dinheiro. Continuava a mesma coisa, as mulheres daqui do Rio iam lá me visitar, né? E levava tocha e tal, essas coisas. Eu fiquei ainda, naquela euforia dentro da cadeia, tal, malandragem e tal.
Mas depois, quando foi passando o tempo, eu fui me conscientizando da coisa, entendeu? Eu fui vendo a minha vida como se fosse uma tela passando. Isso na prisão? Isso na prisão. Já tinha acontecido o julgamento ou não? Não, tá. não. Eu estava passando um filme da minha vida assim, na minha frente, e eu comecei a enxergar as coisas que E as dores? Então, mas aí que tá. As dores desapareceram. Desapareceram não, ficaram, mas não diminuíram. Ou seja, a preocupação que você estava tendo ali em razão daquele problema é tão grande que as dores elas ficaram, na verdade, em segundo plano. Porque da tua cabeça. Eu vou te contar por quê. Porque quando eu comecei a ver essas coisas, eu falei, meu Deus, como é que eu fiz isso? Entendeu? Sabe quando que você se dá conta daquilo que você fez, que era totalmente o que você falou ainda agora. Antagônico, né? Totalmente contrário. Totalmente contrário uma inversão de valores absoluta. Dos meus valores, entendeu? Eu falei, como é que eu fiz isso? Aí eu já não sabia como é que eu vou encarar minha mãe, como é que eu vou encarar meu pai. Até então eles iam, eu estava aceitando tudo. Eu estava como se eu fosse, meu pai foi me visitar, eu achava que era a última pessoa que ia me visitar, mas foi o cara que me deu mais força lá, ele e minha mãe, a Rosane também. E aí comecei a ver essas coisas, comecei, sabe, a trazer aquilo para dentro de mim e comecei a ficar maluco, me culpando, sabe, e aí comecei a ouvir vozes que me condenavam, vozes assim que estava aqui, parecia que estava em cima da cela, falando, você é um safado, você é isso, você é aquilo. Você ouvia as vozes? Eu via mais 24 horas por dia aquela voz no meu ouvido e dizia para mim, você não pode falar nada quando tua família vier aqui, porque se você falar, nós vamos matar ele no caminho. Eu escutava isso toda hora, todo momento aquela voz falando coisa para mim, e eu rebatendo, conversando igual. E você conversava com aquilo que eu via? Eu conversava com as vozes. Fui sugestionado mesmo. E eu não tomava banho, entendeu? Quando eu tinha por exemplo, quando você entra na cadeia e você é considerado, se eu tinha um status. Isso tudo que é depois do julgamento ou antes? Essas vozes que você ouvia? Antes e durante. Durante. Não, digo, você já tinha sido julgado nesse período? Não, mas já tinha na primeira audiência, depois eu fui. Tá. Então, mas eu estava começando já, e eu escutava assim, os caras falando, conversando, parecia que eles estavam conspirando contra mim. Tudo era uma conspiração contra mim. Tanto é que na hora que eu fui falar com o juiz, que eu estava no julgamento, aí veio uma testemunha, uma falsa testemunha. Que realmente era falsa testemunha. Era falsa testemunha porque ele chegou e disse que me viu. Porque ele não tinha como me condenar, porque ele não tinha prova suficiente. Aí eles arrumaram essa falsa testemunha. E aí esse rapaz disse, o juiz perguntou, não, eu vi, esse daí estava, quando eu cheguei na janela, ele apontou a arma para mim e me rendeu. Eu falei, é mentira desse cara. É mentira, vocês estão querendo me deixar maluco, rapaz. Aí o juiz foi, né, agravou mais a situação, me botou como sendo mentor, porque eu era o formado, né, o cara que tinha mais instrução. Superior. Eu tinha nível superior, aí me condenou a 12 anos. 11 anos e 11 meses, para não dizer 12. E ali eu comecei um processo de loucura mesmo, escutar vozes. E é o que eu estou falando, quando você entra na cadeia, você tem um status, por exemplo, eu era um gerente do morro. Aí quando essa coisa começou a acontecer, eu escutava essas vozes, e eu, quando eu entrei, é o que eu estou falando, eu tinha um prestígio, então a rapaziada que nós chegamos, apesar de ser Araroma, mas conhecia o Rio, conhecia isso. Aí todos ficaram meu amigo. Tá? Aí quando um atravessou, quando um foi para outra cadeia, ele deixou um estoque comigo. Um estoque, uma faca. Feita na cadeia. Uma faca feita na cadeia. Deixou comigo. A Ival, ele me chamava, Ival, fica contigo, para tua, foi, tá legal. Ainda estava mais legal. Mas depois começou a loucura. Aí eu pegava esse estoque e escondia no boi, que estava quebrado, eu escondia, né? É o que, o azulejo? É o vaso mesmo. Tá. O vaso, que chama de boi. Aí eu escondia dentro do boi. Porque o vaso é no chão, né? No chão. Tinha um furo, eu escondia. E aí aquela voz falava, pô, ele escondeu lá, vamos pegar ele e tal. E você ouvia essas vozes? Ela tirava aquilo, tá todo lugar, ficava igual um louco. Caraca, sugestionado mesmo, porque também teve um evento que, quando nós fomos presos, essa família toda veio no primeiro dia, eu não sabia, só fui saber disso no dia, eu escutei o barulho, então não sabia.
e eles souberam que a gente estava na delegacia, veio um montão de gente para poder invadir a delegacia. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Aí comecei a pensar isso, aí essas vozes, aí esse estoque, e eu começava a esconder no lugar igual um maluco, e sugestionado mesmo pela voz. E a voz dizia, você não pode falar nada. Até com os amigos da cela, eu não podia falar, os caras me perguntavam, Divaldo. Aí o cara me perturbando, meu parceiro, aí eu peguei o meu alfa, e dei para poder pagar o advogado para ele. Mas depois eu agredi ele, fiquei perturbado. Você estava conversando. E essas vozes proibiam você de falar com eles? De falar com eles e com qualquer pessoa, você não pode falar nada, fica quieto. Aí minha mãe chegava lá para me visitar, meu filho e tal, e eu todo branco, todo cheio de ferida, sem comer, sem... Por que você tinha ferida? Porque eu meti a mão no vaso para esconder o negócio e depois pegava com a mão suja. E fui passando no corpo e tal, escondendo para lá, escondendo para cá, sem tomar banho. Bactérias todas sem tomar banho, abria. Eu não ia tomar banho porque eu ficava preocupado, porque também tinha essa questão da ribose, que eu tinha que matar os caras, porque se eu não matasse os caras, os caras iam me matar. Olha só que coisa, quase que eu... E as vozes ainda mandavam você matar. Aí eu ficava pensando, como é que esses caras, eu estava achando que eles estavam querendo me matar. Então, para me matar, eu vou matar esses caras. Mas como é que eu vou fazer? Se eu matar um, eu ficava a noite toda só pensando nessas besteiras. Entendeu? Vou matar esses caras. Mas como é que eu vou matar? Minha pena vai aumentar. Eu pensava, coisa tremenda, que eu tinha a maior personalidade. Eu era um cara que, sabe, que pedia tudo. E, no entanto, eu era um cara fraco de personalidade. Sabe por quê? Porque a personalidade é você decidir. E eu não tinha capacidade de decidir, eu não conseguia, eu ficava, mas se eu fizer isso, mas vai acontecer isso, se eu fizer isso, mas vai acontecer daquilo e tal. Então o cara, sabe, a personalidade é você decidir, entendeu? Isso é que forma a tua personalidade, você ter a decisão, não importa, mas foi isso que eu decidi, é isso que eu sou. Né? Eu não tinha isso, eu pensava que era o cara que decidia tudo e, no entanto, eu fiquei igual um besta, igual um bobo, igual uma criança, sem capacidade de decidir nada, sugestionado para lá, sugestionado para cá, sugestionado para lá, para cá. Mata, não mata, mata, não mata, entendeu? E isso foi passando o tempo. E um dia eu... E as dores sumiram? Eu não dava conta das dores, eu não me dava conta das dores por causa dessa alucinação. Eu via, chegava a ver coisa que estava acontecendo lá na frente, eu achava que estava vendo e não estava. Por exemplo, teve um dia que eu já estava fraco e não dormia, só via na grade com estoque, né? E aí voz dizia, você tem que se matar, ou mata a tua família, ou você tem que se matar. Aí minha mãe e meu pai chegavam lá e me viam, meu filho, minha mãe chorava e eu não podia falar nada. Se você falar alguma coisa, a gente vai matar teu pai, tua mãe, na viagem para casa. E eu ficava quieto. Aí eles iam embora, e ficava assim, ó. Uma coisa terrível, eu não sei, eu lembro de tudo, mas na época eu era dominado, mas eu lembro de tudo. Você era um prisioneiro da tua própria mente. Da mente. Aí, rapaz, nesse dia, eu tô já desgastado, totalmente sem força, e esse dia eu comecei a escutar que estavam pegando meu pai e jogando dentro da cela. Eles pegavam meu pai e jogavam dentro da cela e batiam meu pai, pá. E eu escutava e falava, pá, meu pai é inocente, vocês estão... Meu pai é do safado, mata esse cara. Aí botava ele na cela, eu escutava a voz do meu pai, direitinho, pá. Aí tirava meu pai de outra cela, botava no poder, eu falei, vocês vão matar meu pai. Aí o vai falar, você tem que se matar, se você não se matar, teu pai vai morrer. Aí eu peguei o estoque e falei, mas eu não posso me matar. Aí, quando eu bobeei, os caras foram e me pegaram, os caras da cela. Viram isso, né? Os caras da cela. Aí me jogaram no chão de volta, não tá acontecendo. Eu falei, tá, eu tenho que me matar, meu pai tá sendo morto dentro da cela, alucinação. E meu pai tá sendo morto na cela. Eu falei, não tá, meu irmão, não tá sendo nada, rapaz, não tá acontecendo nada. Sabe o que tá acontecendo? Eu falei, o que tá acontecendo? Eles assim, tomaram o estoque, me prenderam. Te segurando, né? Botaram o joelho aqui. Eu já não tinha mais força mesmo. Aí falou, o que tá acontecendo é que tá tendo um culto, rapaz. Os jovens lá de Macaé vieram aí e estão fazendo um culto. Eu falei, ele falou, escuta só. Aí eu escutei, aí comecei a escutar, aí escutei o hino. Com cego andei, perdido paguei, longe do meu Salvador. Aí no momento ele para e diz, olha, Jesus Cristo morreu para te salvar. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Meu irmão, naquele momento, a
aconteceu um milagre. Por isso é um milagre, porque eu não tinha religião, eu não conhecia nada de Deus, entendeu? E só escutei isso. O sangue de Deus purifica. Nada acontece que não seja da vontade de Deus. Aí eu falei, caramba. E aquilo, sabe? E a voz dele que você achava que... Que era... Parecia que cortava a carne. Assim, entrava dentro da carne. Entrou dentro. Quando eu ouvi isso, meu irmão, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e acreditei que realmente eu podia ser perdoado. Que Cristo podia me perdoar. E ali começou a minha vida nova. A minha vida mudou. Entendeu? Na prática, você já estava pagando pelo crime quando foi preso. Faltava, na verdade, o perdão. Então, e eu não me perdoava, porque eu achava que não tinha perdão para mim. Eu não sabia como é que mais que eu ia viver, sabe, com aquela culpa. Eu não sabia mais. Nesse momento que aconteceu esse hino e essa palavra que esse jovem trouxe, eu me vi perdoado. Eu falo até hoje que eu lembro de todos os erros que eu cometi, mas eu me sinto como se fosse uma criança que nunca pecou. Esse é um milagre. Foi um milagre, porque não foi nada de, sabe, de conhecimento, de palavra, sabe? E você podia ir no culto, não? Não podia. Não podia ir no culto. Só ficava preso na cela. Naquele momento, para mim, é o que eu falo sempre, já não importava mais se eu estava atrás das grades de uma prisão ou se eu estava na sacada de um palácio, porque eu tinha encontrado a liberdade. Sabe? Eu encontrei, aconteceu comigo que a minha visão abriu como se eu tivesse cego e agora eu pudesse ver aquilo que eu te falo, de que às vezes a nossa visão se torna pequena, você não consegue enxergar. Esqueceu dessa grandeza. Não conseguia enxergar isso, só conseguia enxergar aquilo, aquela coisa pequena que eu estava vivendo. Nesse momento que Jesus Cristo entrou na minha vida, o universo se abriu, entendeu? E por isso que eu disse para você, e digo sempre que Jesus não vai vir e vai mudar a tua vida com um dedo, com a mágica, com um passe de mágica. Ele vai te dar condição, entendeu? Para que você possa entender. Vai mudar o que você precisa mudar. Isso aí. É uma mudança de mente, é a mudança de mente. A mudança de mente, a mudança de perceber as coisas, né? Sabe? Porque antes eu achava que a minha família não era a família que eu queria. Entendeu? Eu queria uma mãe mais bonita, eu queria um pai mais inteligente, eu queria uma irmã mais legal comigo, entendeu? Aquela coisa de família que você sabe que todo mundo tem. Às vezes a pessoa sai por causa pro vício, por causa de complicações da família, por causa de laços afetivos. Eu me reconcilio com eles, mesmo que eles não se reconciliem comigo. Sim, entendeu? Então, mas aí eu passei a entender isso. Mas foi preciso ter um encontro com Cristo. Essa problemática de família todo mundo tem. E eu também tinha essa problemática. E foi um pouco determinante para a vida que eu comecei a entortar, entendeu? A me desviar desse caminho. Mas quando eu encontrei com Cristo e a minha mente abriu, Ele não foi lá e mudou a minha família do jeito que eu queria. Porque às vezes a gente quer, no passado, antes desse encontro, eu achava que o mundo tinha que ser do jeito que eu achava que tinha que ser. Entendeu? Não podia ter isso, não podia ter aquilo, por causa disso, por causa daquilo, entendeu? E por isso é que você vai se perdendo. Mas no momento que você encontra com Cristo, Ele te dá essa visão e essa mente que você pode entender as coisas mais do que ser entendido. Então o que acontece? Ele não mudou a minha vida, Ele não mudou o mundo à minha volta, Ele não mudou a minha família. Quem mudou foi eu. Eu mudei, Ele me mudou, entendeu? Sabe, o encontro, a transformação foi a partir de você. A partir de mim. Que Ele me deu essa visão, Ele me deu essa vida, Ele me deu essa liberdade, Ele me libertou, sabe, daquela escravidão, daquela prisão que eu vivia, porque eu mesmo me aprisionei por causa dos meus conceitos, por causa dos meus raciocínios, por causa da minha filosofia, entendeu? Por causa do meu entendimento. E Ele veio e trouxe um entendimento maior para a minha vida. Então eu pude entender que se eu tinha um pai
se eu tinha uma mãe, se eu tinha uma irmã, se eu tinha uma família que eu queria que fosse, era a família que eu tinha, e essa família era que eu tinha que amar. Então passei, entendeu, a ter a minha família com todos os problemas, com todos os defeitos que tinham, mas que sendo a família que eu tinha, e era a família que eu precisava, entendeu? Então também passei a entender todas essas coisas, que a gente vê toda a injustiça, por que uma criança morre, por que um bandido mata e não morre, por que um cara, sabe, que faz mal vive muito tempo, outro não vive, por causa da corrupção, da mentira, da fome, entendeu? Isso tudo, sabe, mexe muito com a mente da gente, com o ser humano que quer justiça. Mexe com o psique humano. Mexe. Mas no momento que você passa, sabe, a enxergar a vida, né, com um propósito divino, a vida passa a ter um valor, volta a ter o significado, né, que de imediato quando você foi gerado, quando você veio ao mundo. E aí você passa a entender que a tua vida é misericórdia de Deus. Tua vida, sabe, foi dada na graça, no Espírito, para você viver o amor, entendeu? A misericórdia, o perdão, a bondade, né? E eu digo, tem gente que vive e não se contenta com nada. Para que possa ter significado a vida, eles pensam que precisa que tudo aconteça da forma que eles acham que tem que acontecer, porque senão não tem significado. Eu já digo que se você vê como é que a mente da gente muda, como é que o entendimento muda, sabe? Quando você tem um encontro com Cristo, se eu tivesse sido trazido à existência só para beber um copo d'água, já era suficiente para que eu pudesse sentir o significado dessa vida, entendeu? E ser grato. Porque eu vim do nada, do vazio, sabe? Para uma vida eterna, sabe? E não entender isso por causa de problemas circunstanciais momentâneos. Então, sabe? Então, quer dizer, a questão é que o homem, ele não consegue enxergar essas coisas. E o Senhor Jesus, ele veio justamente para trazer essa liberdade, entendeu? Para trazer essa mudança da nossa mente. Lá naquele tempo dele, era o que ele queria. Ele não veio com um cavalo, com pompa, como que eles esperavam. Ele veio para mostrar a humanidade do ser humano, para trazer essa humanidade de volta, para que você pudesse, sabe, voltar a esses valores. E hoje em dia, a vida para mim tem um significado muito grande, muito glorioso. Como tem um cientista que falou ele que esses dias eu vi que foi um dos responsáveis dessas viagens espaciais. Aí você diz que ele disse que antes de morrer citou o Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, firmamenta anuncia as obras da sua mão. Então, se você, sabe, consegue enxergar, sabe, essa grandeza, a tua vida passa a ter um significado muito grande. E eu dizia antigamente que eu não fazia o que fazia porque eu era corajoso, não. É porque eu não dava o valor que a minha vida merecia. A vida que eu recebi, essa vida que eu tenho, é um privilégio muito grande. A vida do ser humano é um privilégio muito grande, porque às vezes as pessoas querem jogar o peso da responsabilidade nas costas de Deus. Falando assim simbolicamente, quer jogar a responsabilidade nas costas de Deus, mas Deus, ele nos deu um privilégio tamanho de nos conceder a capacidade, né, de decidir a vida e o futuro. A mão do homem decidiu o seu futuro. Decidir pelo bem. Decidir pelo bem, principalmente. É isso aí. Ele fala isso para Israel, né? Eu ponho na tua frente 2 caminhos, a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que te vá bem. Pois é. Então é o seguinte. Deixa eu só voltar lá atrás. Como é que deu o teu encontro com aquela turma que estava cantando lá? Ah, só depois. Eu não vi, no dia eu não vi. Sim, aí que dia você conseguiu encontrar com esse pessoal ou com qualquer outra pessoa? No domingo, acho que 2 domingos depois, que eles vinham de Macaé, entendeu? Então, para fazer aquele trabalho. Para fazer aquele trabalho. Eram jovens. Né? Então você vê que no mundo,
as pessoas, se você é um cara mau, você mesmo falou ainda agora, que tem gente que acha que o bandido, né, o cara que cometeu um crime, tem que morrer. Eu quero, é muito importante a gente divulgar o teu testemunho, por conta disso que a gente estava conversando antes. Hoje, no mundo, tem um pensamento muito malévolo que diz que se o cara é mau, ele tem que morrer. Que se o bandido cometeu crime, ninguém gosta do crime. Mas é um abismo entre não gostar do crime e desprezar o ser humano que comete o crime. Eu acho que é importante a gente não desprezar o ser humano. Existem muitos caminhos que levam o ser humano ao crime. Positivo. E o que eu sempre digo é o seguinte: você, por exemplo, vai na Holanda e você tem poucos jovens envolvidos no crime, quase nenhum jovem holandês envolvido no crime. E eu pergunto... Porque será que são entendidos? Exatamente. Por que o jovem holandês, será que ele é menos propenso ao crime do que o jovem brasileiro? Não. O que acontece é que o Estado assiste mais, a sociedade assiste mais, e o jovem Brasil... ele não é assistido pela sociedade, mal assistido pelos pais, e ele tem uma oferta muito grande. E a alma humana é propensa a ir pelo caminho mais curto. Se eu vou conseguir dinheiro, fama e poder pelo caminho mais curto, é por esse caminho que eu vou. Pois é. Agora, então o jovem não é perverso, ele cai no mal. Mas você vê só, por causa da dificuldade que ele passa, mas você vê também que tem um outro lado. Porque é o que eu disse. E isso é muito importante, que você não passava essa dificuldade. Isso aí. Mas foi a revolta. Exatamente. Foi o conflito humano que levou. O conflito humano, a revolta. E o problema então é muito maior do que a gente imagina. Sabe, essa questão de ver tudo acontecendo, sabe, e sabendo que a verdade, a resposta tá na mão de cada um, sabe, que é responsável por certos setores da sociedade. E ninguém faz nada. Uma briga contra um sistema. Isso aí, não, só isso, era o sistema, eu não conseguia aceitar o sistema, tanto é que a gente usava essa calça desbotada, essa roupa assim, largado, para poder dizer que não está fazendo parte desse sistema. É o que a gente chama de contracultura. Contracultura, entendeu? Aí, quer dizer, essa coisa toda me tomava de uma tal forma que me trouxe revolta, e eu achava que fazendo isso, eu estava lutando contra esse sistema. Entendeu? Dando tiro, traficando, entendeu? Eu achava que estava lutando contra o sistema. E na verdade não estava lutando. Estava punhando o ar, né? Dando soco no ar. Dando soco no ar. E na verdade você estava seguindo exatamente o que o sistema queria. E eu tinha, justamente. Mas você aí quando a gente perde a nossa razão, você seguiu exatamente aquilo que o sistema Aí depois eu aprendi que para você ter voz e ser escutado, você precisa ter uma construção. Você precisa ter, sabe, um respeito. Você precisa adquirir um respeito para poder falar e ser ouvido. Agora, se você vai cometer o que acho que é a carta de Paulo, que diz que se você sofre porque você cometeu mal, bem feito para você, porque você está pagando pelo erro. Agora, se você sofre injustamente, aí você tem algum louvor. Então vamos lá. Quando você saiu da prisão, você saiu cumprindo a pena ou saiu incondicional? Saí na condicional. Você já era cristão. Anos, já. Mas um cristão que não foi, como é que diz? Discipulado. Que eu não tinha raiz nenhuma com religião. Eu não tinha. O que você falou, tem muita gente que nasce na igreja, já dentro da igreja. Então eu não tinha isso comigo, eu tinha uma questão de raciocinar dentro da palavra, entendeu? Que eu passei ali a palavra, e eu vou te dizer uma coisa. Aquela doença que eu tinha citado no começo, eu creio que ela sumiu. Quando eu comecei a ler a Bíblia e quando comecei a praticar a palavra, ela sumiu. Então eu creio que aí que tá. As pessoas pensam que evangelho é mágica. Não é. O evangelho é prática da palavra. Você fala sempre isso. Se você praticar a palavra, aí você vai ver o efeito da palavra. Mas por causa da prática dela, não pode. Você só vai ver esse evangelho acontecer se você praticar essa palavra. Se você praticar com fé, o que está escrito aqui acontece. Entendeu? É amar, é perdoar,
entendeu? É fazer o bem, é ajudar. E você começa a fazer isso e você, é o que eu digo, tem gente que pensa que vai ter uma recompensa, mas só o fato de você fazer, isso já é a tua recompensa. Sem fazer sem interesse, entendeu? Isso faz você crescer como ser humano, entendeu? Fazer o bem sem esperar nada em troca já é uma recompensa por si só. Já é uma recompensa em si mesmo, entendeu? E você cresce porque isso te valoriza, isso traz justamente a essência, sabe, do Espírito de Deus na tua vida, entendeu? Você passa a viver esse Espírito, você passa a ter comunhão com esse Espírito, você passa a ter comunhão com a vontade de Deus, entendeu? Ela se manifesta através da tua vida. E a gente então, cara, eu diria o seguinte, hoje você é uma testemunha de que o Evangelho pode mudar um criminoso. Não existe a história de vamos matar todos os bandidos e o problema está resolvido. Não, se você conseguir transformar, você falou uma coisa para mim que é muito importante, é que existe uma vontade de Deus em transformar o mundo, mas ele não transforma o mundo, ele vai transformar cada indivíduo, que se permitir ser transformado. Isso, aí a dificuldade é essa. E aí cada indivíduo que se permitir ser transformado e quiser transformar o outro, vai fazer a mesma coisa que esses jovens fizeram, vão lá à prisão e vão pregar o Evangelho. E vão viver esse Evangelho também, né? no cotidiano. Né? E eu acho muito grandioso, e eu dou graças a Deus porque eu tive essa oportunidade. E eu digo uma coisa, eu digo isso, as pessoas às vezes, não, meu primo aí falou, a melhor coisa que me aconteceu dentro da circunstância que eu vivia foi ser preso. Tem gente, depois que eu me conscientizei da coisa que eu tinha feito, e de que eu tinha, depois que eu comecei a entender a palavra de Deus, aceitei, Jesus me resgatou, né, me deu essa mente. Então eu passei a entender que a melhor coisa que aconteceu para mim naquela circunstância, não na vida, porque a vida, claro, Deus preparou um caminho bom, fácil para mim. Eu escolhi o pior caminho. E aí, porque você não está falando de valores absolutos. A melhor coisa que aconteceu dentro dessa circunstância é valores relativos. Que eu vivia. Então, dentro da circunstância que você vivia, o melhor que acontecer é ter sido sancionado por um crime cometido, para que dentro desse crime você se conscientizasse quem você era, o que Deus podia fazer por você e o que você precisava fazer para mudar, para sair daquela situação e ir para uma situação melhor. Tanto é que quando eu me conscientizo disso, para mim já não tinha mais importância se eu fosse ficar muito tempo ali. Eu sei que eu ia ficar ali porque para mim dependia de estar preso ou não. Eu já estava livre. Tanto é que eu mando uma carta para minha mãe e para minha irmã. Dentro da prisão? É, mandei uma carta para ela dizendo que o que eu falei no começo, que agora para mim já não fazia mais diferença estar atrás da grade na prisão, na sacada no palácio, porque eu tinha liberdade. Então eu estava preocupado agora com a liberdade deles que estavam livres, entendeu? E não mais a minha. É uma coisa formidável, é uma sensação. A preocupação é que elas recebessem a mesma graça que você que eu recebi, entendeu? E aí quando meu pai vai me ver depois que eu tive um encontro com Cristo, aí ele vai me ver, aí chegaram, eu falei, poxa pai, aí ele falou, você tá falando? Eu falei, eu tô falando, tá tranquilo, eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com Cristo, e agora eu queria que vocês não viessem mais aqui. Deixa comigo, que eu vou pagar a minha cadeia aqui, eu passo esses anos, vocês não precisam mais se preocupar comigo, eu só quero que vocês também encontrem o que eu encontrei. Aí ele falou, não, se tiver de morrer, eu vou morrer. Se tiver de morrer, eu vou morrer, mas eu vou continuar vindo aqui. Aí eu falei, então tá legal. Então, de hoje em dia vocês podem contar comigo, que eu também tô lutando, não, vamos lutar junto. Aí ele falou, então tá legal. Aí dali a gente começou aí minha mãe já se... uma coisa que eu quero deixar bem clara, é que às vezes o jovem, ele pensa que o que ele faz só traz consequência para ele. Não. A gente tem que ser responsável nas nossas ações, porque tudo que nós fazemos implica, sabe, em consequências também para o outro. Tanto é que, quando eu fui preso, não foi só eu que fui preso. A minha família toda ficou... a minha família toda ficou aprisionada também. Sim, você levou todo mundo para cadeia. Todo para cadeia, porque minha mãe, ela, enquanto eu não alcancei a liberdade, ela também não se libertou, porque a vida dela só girava em torno da minha vida, entendeu? Então, quando eu fui para a cadeia,
eu aprisionei todos eles. A consequência não foi só minha, porque a gente pensa, é comigo mesmo, dizer é comigo mesmo, se acontecer alguma coisa é comigo mesmo, mais que nada. A gente vai trazer consequência para as outras pessoas também. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar no outro. Por isso que Jesus diz que ama o teu próximo, ama o ti mesmo. Entendeu? Porque se você se ama, você vai amar o teu próximo. E você vai ter mais cuidado, mais responsabilidade nas suas ações, né? Então, para o jovem, eu queria deixar essa fala de que, mesmo que tudo pareça, sabe, muito desconcertante, mesmo que tudo pareça que não tem significado, como o livro de Eclesiastes diz que tudo é vaidade, né? Tudo é correr atrás de dentro, fazer isso, fazer aquilo, mas isso é porque é um homem natural. Porque o homem que tem inteligência espiritual, ele sabe que não é só isso. Existe uma vida eterna, né? Existe não só na eternidade, porque a gente já vive essa eternidade hoje, mas é na vida mesmo que você vive, entendeu? Na vida que você vive já existe, sabe, um fator que é essa liberdade de você viver, sabe, o divino, viver a essência de Deus na tua vida. Mesmo em meio a isso tudo, é porque o homem fica ligado só no material e esquece que existe, sabe, uma dimensão maior para a sua vida. Então, quando você tem clareza e consegue enxergar isso, a tua vida passa, sabe, a ter um tamanho muito grande. Você consegue atingir dimensões estratosféricas, né? Estratosféricas, coisa que... Porque quando a gente vê essa coisa natural que Eclesiastes fala, né? A gente pensa que é só viver, comer, trabalhar e morrer. E aí o significado fica muito, sabe, vago, perde, né, o valor da vida. Mas aquele que tem a Cristo, ele entende que ele tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus prescruta todas as coisas. E faz a gente discernir coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu no coração. Então são coisas muito maiores do que essas que a gente, sabe, só consegue enxergar, né? Que o homem natural só consegue enxergar. Mas o homem espiritual, ele consegue, sabe, viajar para outra, transcender, vamos dizer, transcende essa vida natural, entendeu? E passa a enxergar que a vida vivida em Cristo, né, mesmo aqui nesse mundo, a gente está acima nas regiões celestiais, como ele diz, nós estamos nas regiões celestiais com Cristo, ou seja, eu consigo enxergar o mundo de cima e não mais, sabe, ele me atropelando, sabe, me escravizando, mas eu tendo domínio sobre ele, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os sentimentos, sobre as emoções, entendeu? Mas é só quando Cristo, sabe, te dá essa transformação de mente. Aí você passa a enxergar essas coisas. E aí, tanto faz o que acontece aqui, nesse mundo, que seja o que for, não pode se comparar com aquilo que está, sabe, reservado para nós. Não pode. E não só na eternidade, mas aqui na vida. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, tem pessoas que só porque está doente, sabe, só porque está com a vida destruída financeira, só porque ele passa a ver esse problema como o maior problema do mundo. E, na verdade, o maior problema do mundo é o nosso problema, né? O maior problema do mundo é sempre aquele que é sempre o meu problema, né? Mas aí que tá, aí que eu digo para você nessa hora, não se deixe ofuscar, nunca se deixe, nunca olhe somente por um único prisma. Procura ter uma visão mais ampla, né? Procura conhecer a palavra de Deus. As pessoas pensam que para se autorrealizar é preciso de grandes feitos, mas a palavra de Deus diz que a gente nunca deve perder a simplicidade que é em Cristo Jesus. Então a vida, ela não precisa ser complicada. A vida pode ser bem simples, mas bastante prazerosa, né? E porque quando eu era novo, eu achava que eu estava num lugar, olha só, eu não sei se acontece isso com as outras pessoas, mas eu acredito até que seja. Eu estava num lugar
E eu achava que eu tinha que estar em outro, porque aquilo ali não era Pode falar. tão significativo. Se eu estivesse no Maracanã, eu estava no Maracanã, no meio de um montão de pessoas, mas achava que aquilo ali ainda era pequeno para mim, porque tem um significado maior para mim poder estar fazendo, para poder estar vivendo, né? E vivi assim muito tempo na minha vida. Achava que para ter um significado à vida, você precisava construir uma ponte ou pilotar um jato, entendeu? Ou ser uma pessoa muito importante. Mas eu não me contentava com nada. Eu não me contentava com nada que eu estivesse fazendo. Achava que eu podia estar fazendo outra coisa melhor do que aquilo que eu estava fazendo. E quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu conheci a Cristo, eu passei a entender que como é que pode, se a autorrealização precisa ser uma coisa muito grande, então o que seria do gari, do pedreiro, das profissões que são, sabe, não são muito elevadas, né? E eu comecei a imaginar... Não são tão socialmente reconhecidas, né? Que tem um valor... Sim, tem um valor próprio valor, que é indispensável, mas que a sociedade não observa tão bem, a sociedade não observa um gari como observa um juiz federal. Pois é. E aí eu comecei a entender que o mais importante não é fazer uma coisa muito significativa. O mais importante é fazer tudo que você faz com todas as forças do teu ser. Esse é o propósito da vida. É fazer com todos, porque é aquilo que eu posso fazer naquele momento e é aquilo que eu tenho que fazer com todas as forças que eu tenho, entendeu? E com toda a garra, com todo o prazer. É o que eu posso. Se eu posso limpar um lixo, é isso que eu vou fazer agora. E eu vou fazer isso com amor. Sendo isso a coisa mais importante para mim, porque é o que eu posso. Eu podia estar fazendo alguma outra coisa, como eu disse, eu queria fazer isso, queria estar aqui. Depois eu compreendi que não é nada disso, meu irmão. É contentamento no que você pode, no que você tem, no que dá para você fazer. Então hoje, se eu vou limpar, sabe, uma casa, eu vou limpar com toda a força do meu ser, com prazer, com amor, com dedicação. Se eu vou dirigir um carro, eu vou fazer isso também com toda a dedicação, porque é aquilo que eu posso fazer naquele momento. Eu não posso viver aqui e pensando que eu podia estar fazendo aquilo, entendeu? Eu vou fazer o que eu posso, e é isso que vai me realizar. É isso que vai me dar, sabe, a satisfação de poder fazer. Eu passei a entender isso depois, entendeu? É que tem pessoas que pensam que não precisa de perdão. Entendeu? Então elas nunca vão amar muito, entendeu? É o que acontece com muita gente. Mas você sabe, é por isso que eu também passei a perdoar. Porque tem aquela passagem que o cara não podia, nem vendendo a família, nem se vendendo, ele nem podia pagar. E ele foi perdoado. Aí depois vem um outro que devia a ele, e ele não perdoou. Ele não perdoou. Ou seja, a dívida dele era muito maior. Muito maior. Não tinha como pagar. A dívida menor ele não quis perdoar. Então aí ficou fácil para mim, sabe? Perdoar as pessoas. Hoje em dia eu não vivo e eu não tenho como julgar alguém. Eu não posso julgar. Como é que eu vou julgar? Que justiça que eu tenho para julgar alguém? Eu tenho que esperar que um dia ela possa vir a entender o que eu entendo. Entendeu? E o que eu puder fazer para isso, eu vou procurar fazer. Os homens está muito invertido hoje. Eu estou muito triste com o evangelho do Brasil, muito triste, porque está muito invertido, né? Hoje em dia se tem uma raiva. As coisas que eu vejo hoje, as pessoas na internet dizendo que tem que matar bandido, aí bota lá um bandido assaltando e fala assim, tem que dar tiro na cabeça. Que isso, cara? Não pode dizer uma coisa, um cristão dizer uma coisa dessa, porque ninguém... Ele está desacreditando no poder. Está desacreditando do poder de Deus. Para mim o cara bota, ninguém quer ver isso, tá? Ninguém quer ver os jovens, aí bota um monte de jovem armado, ninguém quer ver o jovem com arma. A gente também não quer ver isso, mas dizer que a solução para isso é dar um tiro na cabeça de cada um, como eu vejo cristãos, amigos meus, dar um tiro na cabeça que resolve, o que é isso, cara? Eu estou desacreditando no poder. E como é que eu posso dizer uma coisa como essa e domingo eu ir para a igreja e dizer abraça teu irmão porque Deus transformou a vida dele? E você não sabe de uma coisa, a maioria dos presos são ex-cristãos, ou então vem de família cristã. Vem de família cristã. Porque quando chega um grupo de jovens e começa a cantar, todo mundo quer cantar um hino e todo mundo chora, quer dizer, a maioria chora, uma boa parte chora. Chora porque
sabe, traz de volta aquele, sabe, aquele caminho perdido. Aquele caminho perdido. A essência que você recebe quando você vem à existência, ela é transformada, sabe, nessa carreira existencial. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente pega no caminho, para que a gente possa não se perder da gente mesmo. Eu me perdi de mim mesmo, né? Mas Cristo veio e me trouxe, sabe, de volta para essa humanidade, para esse propósito. Então, uma pessoa me perguntou no outro dia: qual é a coisa mais importante para você? Aí eu falei: a coisa mais importante para mim é ter a liberdade para viver para aquilo que eu fui criado, entendeu? A coisa mais importante é ter essa liberdade, e Cristo é que dá essa liberdade, para você viver para aquilo que você foi criado, entendeu? Para ser esse ser humano que vai caminhando e crescendo na estatura de varão perfeito em Cristo. Isso é muito bom, cara. Irmão, essa é a vida do homem. Rapaz, olha, eu vou dizer, eu sou grato a Deus porque, de verdade, Edivaldo, digo isso com todo o coração, sou grato a Deus por ter tido a oportunidade de viver para ouvir o que eu ouvi aqui. Amém. Graças a Deus. De verdade, eu fico muito contente. O Senhor é bom. E eu só não sou mais feliz. Mas eu digo que pode transcender, então eu só não sou mais, eu só não tenho mais o que eu poderia ter. Eu não sei ainda nem porque eu sou falho e eu não vivo tanto como eu poderia viver. Se eu fosse fazer e viver do jeito que o nosso coração pede, que aquela fome e tal, e a gente fosse viver isso e praticar isso, a gente ia ter um resultado muito maior. Você sabe disso. A gente só não tem porque a gente não faz. Porque se você fizer, você vai ter o resultado que ela promete. E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande
onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.